Não entre em pânico. Estamos começando mais um Conversa Nerd e Geek. Saudações, nerds! Aqui quem fala é o Douglas Quadros e eu queria ter mais tempo pra praticar esportes, porque tá foda essa vida de universitário. Caralho. Aqui é o Senhorá e eu já fui esportista um dia. Aqui quem fala é o Renan Alves do Na Trilha e eu digo o seguinte, sem dor não tem ganho nenhum. E esse jabá eu vou cortar na edição. Eu não sei o momento que você quer falar o jabá. Faz o podcast inteiro. Aqui é Léo Oliveira e se comer fosse esporte, porque eu sei como fazer isso de forma radical, cara. Nossa senhora! Criativo. Eu sou meio radical com a comida, tá ligado? Tipo, come virar de cabeça pra baixo, essas paradas assim. Você já tentou comer com invertido? É mó legal, cara. Como que é comer invertido? É enfiar a comida no Ok. Tipo isso. Não pode falar essas coisas nesse podcast, Renan. Pode. Esse podcast sim, é mais sério. Você não entende. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente diz que não é nerd, mas eu estou aqui para discordar, que é sobre esportes. Nós vamos falar sobre esportes diferentões aí, né? Não é aquele futebolzinho, aquele vôlei. Vamos falar sobre coisas que o pessoal acha às vezes que nem é esporte, mas deu pra ver que é uma pauta feita pra mim, assim. O Léo... É no meu perfil de pauta. O Léo é o especialista da pauta de hoje, então... Pô, pauta na mão aí, de Léo. peso, hein? Vai, tá sim. Tá merda. De peso, né? Beleza, então vamos pra esse assunto logo após os recados aí. Estamos em mais uma sessão de recados do Conversa Nerd Geek. Hoje aqui comigo, Léo Oliveira. Olá, pessoas. Eu tô de volta. Agora recuperado. Ou não, né? Mas tá. É, quase, Quase, né, Léo? Tá meio perengue. Tô indo. Isso aí, daqui a pouco vai estar um filezinho, né, Léo? A Fabiana que se cuide. Não, tô brincando. Não. Se ela ouvir isso, calma. ainda bem que ela não escuta esse podcast. Ok, né? Uma vergonha atrás da outra, mas tudo bem. Ok. Então, Léo Oliveira, o que nós temos pra essa semana, então? Essa semana que foi uma correria braba, né? Semana passada foi dia do podcast. Teve podcast sexta-feira pra caramba, né, Sim. cara? Então foi uma loucura. Sim, pô, saiu 3 podcasts só no portal nas 3 Teve o Lote Olha Piloto, só. teve o Fermata e teve o Conversa Nerd Geek especial do dia do podcast. Então teve coisa pra caramba. Exato. Então se você não ouviu, só voltar e ouvir também. Mas teve também o Flash News nessa segunda, né, Douglas? Exato, Flash News número 29, que tu tava lá, Sim, né, Léo? eu participei. A Kaká me chamou de última hora, falou, Léo, vem gravar. E eu fui lá e gravei. A gente falou sobre o quê? Esquadrão Suicida. Comentamos o trailer do Logan também. E... cara, esse trailer... Esse trailer. Né, ok, né? vai lá. Então ouça que tá bem legal o episódio, tá bem maneiro. Dá uma ouvida lá que ficou bem maneiro. Também tivemos o lote piloto, ou melhor, lote copiloto. Então se você for lá e ver na capa do podcast e ver que tem um númerozinho 1 e não, sei lá, 12, 20, sei lá que número que tá já o lote piloto, que tá aí 1 milhão por semana. Tá no, acho que seria o 20, né? Então ele tá o número 1 lá porque é o lote copiloto. No caso agora é uma espécie nova proposta, vamos dizer assim, onde o LH traz alguém pra participar junto com ele, né, Léo? Sim, eu não entendi nada, eu nem ouvi ainda o episódio porque eu tô numa correria, preciso ouvir pra ver como é que ficou, mas vindo dele Exato. eu não suspeito que tenha sido coisa ruim, não. Ele trouxe o nosso querido ouvinte aí, o Pensador Louco, Olha! cara, que comentando aí na gente. Então, eu sei que teve uma história com o morcego, porque o nome é O Pensador Trouxe um Morcego, olha só. Olhe, gente, vocês sabem, né? Lote piloto é obrigatório, então baixa aí, escute. E vamos pra próxima então, porque ontem, quarta-feira, então, dia 26 de outubro, um dia depois do meu aniversário, olha Sim, só. por sinal, tem que... Será? Para aí. Sobe a música de parabéns, porque a gente tá gravando isso, quero dizer, acabou de passar 1 minuto do aniversário do Douglas, então parabéns pro Douglas aí ao vivo. Obrigado. Música. Só que a senhora não vai botar a música de parabéns, se eu conheço. Ok, mas tá. tudo bem. Obrigado, senhora. Mas a música parabéns não tem direitos autorais, então tá de boa. Já é música livre, valeu, já. Cara. Cara, saiu um Fermata especial, a gente estreando um novo quadro chamado Que Som É Esse? Que é um quadro que eu vou pegar instrumentos que muita gente não consegue definir como que é o som do instrumento e fica um pouco na dúvida. Tipo,
todo mundo fala que não consegue escutar o baixo nas músicas. Eu não sei o que é o baixo na música. E nesse primeiro episódio a gente focou no contrabaixo. Aí nos futuros a gente pretende pegar outros diversos instrumentos e comentar um pouco sobre ele, falar como que é tratado o timbre dele e como ajudar você a reparar um pouquinho mais naquele instrumento quando ele estiver na música, entendeu? Show de Ficou bola, bem legal. show de bola. E ele vai ter uma frequência, né, Léo? Não vai ser o primeiro e último, Não, vai ser praticamente de 10 em 10 episódios. Todo episódio com terminado em 9 vai ser esse. Que som é esse? Show de bola, show de bola. Qual é que é esse fermata, Léo? O número? 9. Faz todo sentido, né? Agora... Né? Nossa, minha cabeça explodiu agora, mas ok. Vamos lá. Mas então, gente, lembrando sempre que a gente tem que agradecer aos nossos padrinhos que fazem tudo isso aqui acontecer, né, Léo? E quem são os nossos padrinhos e padrinhas, Léo? Ruth Goulart, Agatha Gonçalves e o William Lopes. E o Olavo Eu ia falar Montegrappa. Caralho. Não, ainda não. Calma. Ainda não. O Olavo Montenegro também. Esses são os nossos padrinhos e padrinhas. Eu falo padrinhas mesmo. Exato. Tá? Exatamente, senhora falou. Eu sei. Falo padrinhas, mas tudo bem. Ai. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigado por apadrinhar a gente. E se você não é um padrinho, por favor, o link vai estar aí abaixo. Tem um banner enorme no nosso site, culturadegeek.com.br. Olha só, se você só acessa pelo agregador ou então procura a gente lá, padrim.com.br/portal Cineg. Não tem erro, gente. A gente precisa de ajuda pra estar sempre melhorando. A gente já vai começar agora a fazer produções em vídeo, né, Léo? Exatamente. Tem novidade de ver por aí. Tem mais 2 podcasts também pra entrar no nosso feed com conteúdos completamente diferentes do que você já ouve no nosso feed aí do Conversa Nerd Geek, do Cultura Nerd Geek no geral. Então, assim, gente, vocês sabem que a gente não gosta de produzir conteúdo de baixa qualidade. Às vezes acontece, principalmente quando a gente começou, às vezes alguém tem algum problema no áudio, algum convidado, coisa assim, acontece. Sim. Mas a gente tá sempre querendo melhorar. E pra gente melhorar, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, gente, vai lá, ajuda a gente com R$1. Se cada um dos ouvintes ajudar com R$1, a gente consegue fazer um projeto super legal. E a gente não vai sair comprando Ferrari por aí, eu prometo. É sempre pra usar, pra ajudar com produção de conteúdo a mais pra vocês. Exatamente. Esse dinheiro é todo reinvestido nos ouvintes. Inclusive, gente, eu vou dar um spoiler aqui, porque já pode, eu acho. Dia 1º de novembro, eu quero todos vocês no site, que vai ter uma resenha da nossa amiga Fábio Murray, né, a queridíssima do Léo. Isso. Nessa resenha dela vai começar um sorteio de uma série de livros aí, que eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler do que vai ser a resenha, mas vai ter uma série de livros aí que vai ser um sorteio, então já fiquem ligados, gente. Vão lá no portal, vão no nosso Facebook e aproveitem, gente, apadrinhem a gente, que novas promoções virão a partir desse dinheiro e outros projetos, outras coisas novas aí pra vocês. Exatamente. Então, show de bola, gente. Vamos agora pro episódio que foi sobre esportes. Olha só. Eu e o Léo. Episódio bem a minha praia mesmo, assim. Né? Não. Quem sabe, né, Léo? Quem sabe daqui a pouquinho vai tá aí pulando skate de novo, né? Quebrando vários skates por aí. Não, quebrando mais não. Né? Ok. Né? É isso aí, gente. Até o final do episódio, que eu e o Léo voltaremos aqui com os nossos Geek Bags. Olha só, consegui falar de primeira, viu? Agora tá conseguindo. Coisas, né? Segunda semana já treinou a semana inteira. Claro. É isso aí, gente. Então, até mais. Falou. Então, antes de começarmos a falar desse negócio que já tô ficando cansado aqui, vamos passar a bola aí, olha só, pro Renan fazer o seu jabá aí. Renan, por favor, faça o jabá lá da sua trilha radical, olha só. Mata no peito e joga essa bola pra longe, que meu negócio é diferente. Ó. Eu sou o host e editor, um dos idealizadores também do programa Na Trilha, onde eu apresento aí algum tipo de esporte que não é tão popular, juntamente com a Lúcia Conrado, que é a co-host. E joga peteca. Muito bem. Inclusive, estamos abrindo aí uma vaga para mais um terceiro integrante do Na Trilha, né? Se alguém aí se interessar, manda um currículo pra gente. Eu como host, a Lúcia co-host, e tem aí a vaga de co-host. Se você se interessa... Eu posso ser, sim. Eu acho que eu vou trazer bastante conteúdo lá pra vocês. Assim. Então, assim, brincadeiras à parte, é um programa que a gente tenta trazer aí alguns esportes que não são tão populares, mas que a gente possa descomplicar uma imagem complicada que o ouvinte ele possa ter.
Por exemplo, já recebemos gente falando de parkour, canoa havaiana, ciclismo, vamos gravar aí de mountain bike. Então o objetivo nosso é divertir, entreter e principalmente informar aquele que não conhece um esporte, mas tem curiosidade e vê ali aquele esporte como algo muito impossível de fazer. Então esse aí foi o objetivo de a gente ter criado e ter desenvolvido a ideia do Na Trilha. Obrigado, Douglas, pelo convite aí. Fico honrado de poder contribuir com vocês hoje. Bom, mas vamos lá, vamos iniciar essa pauta então. Antes que a gente fique cansado, nossa, eu vou ficar com essa piada até o final do podcast. Né? Tudo bem. Né? Senhora corta você depois. Tá sendo um host muito radical. Nossa senhora. Tô achando que pra você tá sendo uma aventura falar desse esporte. Pelo amor de Deus. Alguém me mata. Né? Tá bom. Beleza. Antes de começar, eu já vou dar um aviso aqui pros ouvintes, que quando eu comecei a idealizar essa pauta, o nome dela era Esportes Radicais. Porque pra mim, eram só os esportes diferentões. Mas daí o Renan, ele veio e me corrigiu. E ele explicou o que é esporte radical, que inclusive não é o que ele participa. E eu vou pedir pra ele, cara, Renan, tu teria como dar aí uma explicação um pouco rápida aí sobre o que é, qual a diferença de esporte radical, esporte indoor, esporte, sei lá, comum. Muitas vezes as pessoas que veem na televisão, vê o cara lá escalando, tem aquele outdoor do camarada descendo a correnteza com um caiaque e tal, ele acaba vendo todos esses esportes como algo radical. Mas o radicalismo ali, ele denota a questão da adrenalina, o medo e tal, a superação, e que de certa forma existe também. Porém, o esporte que eu pratico, que no caso é a escalada, o montanhismo como um todo, ele engloba a parte de aventura. E aí vem a diferença, né? Você falou, nós vamos falar de esportes radicais. Eu falei, cara, esportes radicais eu não tenho contribuição muito válida pra te dar, porque engloba uma denotação de que você tá se arriscando demais, né, e você tá se valendo da adrenalina pra poder alcançar algum objetivo. Por exemplo, o skate. Sim. Skate é um esporte radical, maneiro pra caramba, eu curto, o senhor também já praticou. Sim. Mas onde você tem manobras, tem giros e tudo inclusive, mais. Pra quem não sabe, eu já pratiquei também. Pois é, então assim, é o uso de manobras ali onde é que a adrenalina ela vai contribuir muito para a execução dele. E já os esportes de aventura, que tem também o turismo de aventura, são aqueles esportes mais comerciais, que você consegue levar tanto a pessoa que não é praticante, quanto pessoas que são praticantes, né? E nesse caso aí, acaba tendo essa diferenciação. Então, pro ouvinte aí já ficar ligado, por exemplo, quando alguém vai vender algum tipo de serviço para você, aí eu coloco aí rapel, voo livre, rafting, balonismo, qualquer coisa. O cara fala assim, não, vem cá, vamos participar de uma aventura radical. Quando usa radical, meu irmão, pode levantar a orelha que esse cara aí, ele tá um pouco equivocado dentro dos conceitos do que é o turismo de aventura, né? Que nada mais é que isso aí. Ou então tá gourmetizando um pouco. Não, cara, o gourmetizando hoje eu diria que é você falar que é esporte de aventura, porque antigamente, realmente um rapel, uma escalada, ele era vendido como um esporte radical. Né? Vamos subir e tal, e não é isso. Hoje é tudo feito com segurança, tem equipamentos que são checados, existe fiscalização, falha, a gente admite isso, mas existe uma fiscalização, existe uma preocupação de alguns órgãos em olhar essa questão aí, entendeu? Mas existe um certo nível de quanto perigo deve ser para que ele seja radical? A questão do radicalismo não é a questão do risco, né? O grau de risco, né? O grau de dificuldade ou o grau de periculosidade. Mas em si, eu acho que até mesmo a forma como ele é executado. Por exemplo, eu acredito que BMX, né? Aquela bicicletinha lá, é um esporte radical. É bem tênue essa divisória aí que existe. Sim. Show. Entre os equívocos do uso da palavra radical, ela serviu durante um bom tempo também pra separar tudo que não era os esportes, digamos assim, de mídia. O que não era futebol, o que não era vôlei, o que não era esporte radical, entendeu? A própria mídia vendeu um pouco isso durante um tempo, né? Também vejo isso. Uma outra observação é que, pra maioria dos ouvintes de podcast, praticar qualquer esporte já é radical. Deixar de pegar o elevador e descer a escada já é um esporte, já é radical, já é perigoso. Como é que é o nome mesmo? Esquê? É uma escada que era ou seja, escada. Tá. Caralho. Ok.
Beleza. Mas vamos lá. Então, mas gente, por que a gente tá fazendo esse podcast aqui? Primeiramente, pra gente usar como motivação pra praticar alguma coisa? Jamais. Porque não tinha outra pauta. Então eu vou embora. Não. É porque eu queria falar de comida e já teve episódio de comida, então... A gente tá gravando esse episódio aqui porque, assim, muitas vezes a gente acha que certos tipos de esporte, eles são muito arriscados, ou então, eu acho que eu não vou gostar, ou será que aquele esporte é legal? Porque uma das grandes características de ser nerd, ao meu ponto de vista, é a curiosidade. Então, assim, às vezes a pessoa tem curiosidade em praticar um montanhismo, uma trilha de aventura, alguma coisa do tipo, mas não faz ideia como começar, o que fazer, quais as dificuldades, coisas assim. Então vai ser mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai dar como se fosse uma espécie de guia, vamos dizer assim, ou contar um pouco das nossas experiências aí. Quem tem, né? Quem não tem, não conta, vai ficar ouvindo. Douglas, o que acontece é o seguinte também, cara. Muitas vezes as pessoas, eu tava até conversando hoje com um amigo sobre isso, elas veem o bolo, mas não veem a dificuldade e como foi pra conseguir os ingredientes pra chegar naquele resultado final, entendeu? Eu acredito que se a gente passar esse programa de hoje, a ideia do nosso ouvinte, do Conversa Nerd Geek, de que se ele vê aquilo que parece pra ele tão impossível, mas se ele entender como que é o início dele, cara, ele pode se interessar e de fato iniciar aí um esporte que vai proporcionar pra ele grandes sensações, seja medo, seja alegria, seja autossuperação, vai tudo isso, cara. Exatamente. Então vamos começar com o Renan. Renan, então me diz o seguinte, cara, o que tu pratica, assim? Tu já falou que pratica o montanhismo. Então explica pra gente o que é, como funciona mais ou menos, assim, o montanhismo. Eu pratico jiu-jitsu também, sou faixa marrom, graduado já pela equipe Bruno de Paula, e dentro de esportes de aventura, eu pratico montanhismo. Só que o que acontece? O montanhismo, ele é o universal. Então dentro do montanhismo, ele vai ter aí alguns sub-esportes. Vai ter rapel, vai ter escalada, vai ter trilha, vai ter cachoeirismo, vai ter canoeing, vai ter... Enfim, os que eu pratico. Escalada, rapel como atividade comercial, né? Não faço por esporte. Trilhas, travessias, cachoeirismo também como prática comercial. Basicamente isso. Sim. Uma curiosidade, o que seria o rapel e o outro como prática comercial? Exato. Qual a diferença? Então, eu pratico o rapel como prática comercial. Eu não vou praticar o rapel. Eu não tenho isso como um esporte. O que eu faço? O rapel comercial. Eu levo 20 pessoas para um determinado ponto, monto todo o sistema de segurança, depois checo novamente, que é o backup, né? Sim. Proporciono que aí aquelas 20 pessoas que pagaram por aquele roteiro desçam de forma segura com o mínimo de preocupação possível, né? Quem tem que se preocupar sou eu. Então o rapel para mim não é esporte, né? O rapel, só explicando um pouco, o rapel, ele é uma técnica de recuperação de equipamentos. Antigamente, quando os franceses começaram a escalar, eles só conseguiam escalar em locais que eles conseguiam descer andando, né? Então subiam um paredão, por exemplo, chegavam no cume da montanha e aí descia andando pelo outro lado. E eles começaram a ver que eles deixavam de escalar alguns lugares porque eles não conseguiam descer por onde eles subiram. E então foi desenvolvida a técnica do rapel. Então o rapel, ele não chega a ser uma prática esportiva em si. A escalada sim, né? E aí o rapel, ele é a consequência de uma escalada. Interessante. Entendi. Não sabia disso. Mas então esses são os que tu pratica, né? Tu comentou ali, tu falou de jiu-jitsu. Cara, as artes marciais a gente pode também classificar como esporte? Isso é uma pergunta mais pro pessoal aí. Talvez não como radical, mas esporte sim. Porque tem a filosofia, né, cara? Porque vai por trás do esporte. Por exemplo, como é que é o nome daquela luta lá do Steven Seagal? Aikido. Aikido. O Aikido. Você vira e fala, mas Aikido não tem campeonato, porque às vezes a gente costuma fazer essa associação, né? Só é um esporte se existe campeonato. Nem sempre um esporte ele é pra competir um com o outro. O Aikido, por exemplo, é uma filosofia, né? Onde você tem que estabelecer um equilíbrio ali da sua mente com o seu corpo. Então, o jiu-jitsu, por exemplo, pra mim é um esporte que complementou boa parte da minha vida. Por exemplo, eu tinha uma insegurança na minha adolescência, fiz taekwondo, fiz capoeira, fiz full contact, fiz boxe, fiz várias artes marciais e eu não possuía segurança em nada. Então, quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, eu estabeleci uma confiança em mim mesmo. Consegui me identificar bem com o jiu-jitsu e fiquei até hoje. Isso aí já tem uns quase 18 anos. Então, pra mim, sim, eu considero artes marciais, sim, como um esporte. Muito bem, obrigado. Principalmente pelo seguinte, a arte marcial, a
muito tempo ela deixou de ter o objetivo primário dela, que era único e exclusivamente marcial, né? Que a origem da palavra já indica tudo. Guerra. Exatamente. Né? Aí ela foi evoluindo e encantando, inclusive, povos ocidentais, que grande parte das artes marciais se originou no Oriente, inclusive desenvolvendo o próprio judô, que foi uma arte desenvolvida quase que mais para esporte do que para defesa em si. Arte marcial é uma pauta que eu quero fazer ainda, tá ligado? Então... Por favor, me chame. Mas então, ô Renan, como que tu começou a se interessar, cara, por esse negócio de montanhismo, assim, essas... Falam que a doença, quando o cara cresce demais, o nome dessa doença é montanhismo também. Gigantismo. Não, é não. É gigantismo, né? Tô ligado. A piada não colou, não. Eu sei. Eu não entendi porque as risadas... Não, é porque eu lembrei, cara. Tem uma máxima aí que tudo que termina em ismo é doença, tanto é que você não pode falar mais homossexualismo. Exato. Entendeu? Exato. Aí, e tem a doença que é o gigantismo. Aí o Léo puxou eu tô com o montanhismo, né? É o superior, o montanhismo, né? O gigantismo é assim. Então, cara, eu dei risada porque às vezes a grande virada na vida de uma pessoa pode ser com coisas positivas quanto negativas, né? Ixi, aí vem história. Pois é. Antes eu praticava enduro de aventura, que é você... Que diabos é isso? É um enduro de regularidade. Você, por exemplo, vão saindo as pessoas em diferentes tempos, não sai todo mundo junto, não. É uma corrida, mas é uma corrida de regularidade. Aí você tem que chegar de um ponto A até um ponto B, mas entre esses dois pontos existem vários checkpoints, né? Então você saiu, digamos, de São Paulo. Tá, vou usar essa minha cidade aqui no Espírito Santo que eu conheço bem. São Paulo não conheço. Tá, então você vai sair de Vitória e você tem que ir pra Vila Velha. Só que você vai sair 10 horas da manhã de Vitória e tem que chegar 2 horas da tarde em Vila Velha. Então, 10h10 você tem que passar no supermercado tal em frente, 10h20 você tem que passar, entende? Se você... Entendi, mas correndo isso. Não, andando, né? Que era o enduro a pé, né? Então, enduro é aquele... então, mas o que acontece? Entendi. Você tem os pontos ali, tudo marcados em planilhas. Existe mapa, existe bússola, existe o cara que tem que fazer a contagem de passo e determinar a distância entre os pontos, né? Então, assim, aí o que acontece? O cara acaba andando de maneira que a metragem é importante. Então, você não anda com uma trena na mão pra dizer, eu andei 200 metros, eu andei 100 metros. Sim. Né? Então, você vai andando ali, vai contando o passo, e aí, se você passar dentro de um ponto que existe numa planilha, um papel impresso ali, que você identifica que você tá dentro do tempo, eu falo, opa, eu estou dentro do tempo que a organização espera que eu passe aqui. Então eu passei bem, né? Eu passei na maneira certa. Se quando eu chegar num outro ponto, de repente eu errar uma direção, errar a bússola, tal, errar a contagem, na hora que eu passar lá, eu ver que eu passei muito atrasado, então significa que o ponto da frente vai estar atrasado também. Então eu preciso adiantar o passo, né? Então é também chamar de tracking isso, né? O grande diferencial é você ter um bom senso de orientação e um cara que faça a metragem correta nos pés, que é o contador de passos que a gente chama, né? Tá, então esse aí é o enduro de aventura que eu participava, e em uma prova que eu estava, teve uma prova especial onde eu tinha que descer de rapel. Aí eu, achei maneiro, desci de rapel e tal, que é legal, eu só tinha a imagem do rapel de filmes de policial, né? Aquela SWAT e tudo mais. E beleza. Depois de um tempo, tive uma desilusão amorosa e tal, falei, quer saber, vou tentar começar a fazer algo diferente. Fui na internet, pesquisei em uma empresa que fazia rapel aqui no meu estado, achei, fiz uma vez, fiz 2, fiz 3, fiz 4, achei legal e tal. Aí a empresa me procurou e falou, Renan, você é um cara que tem um perfil que a gente precisa, quer trabalhar com a gente? Quero. Comecei a trabalhar e tal, e chegou um ponto que o simples fato da minha boa vontade não era suficiente para dar segurança aos clientes. Aí eu fiz o curso de escalada e comecei a aprimorar as técnicas verticais, né, que é a ascensão em corda fixa, ancoragem, sistema de segurança, que envolve ali o montanhismo. Eu falei, maneiro. Continuei praticando, e aí, meu irmão, de lá pra cá, as coisas vão só se complementando, né? Então, fiz o curso de escalada, fiz o curso de primeiros socorros, curso de resgate em altura, ambientes remotos, primeiros socorros. O montanhismo, ele automaticamente envolve a escalada? A trilha pode ser considerada montanhismo ou não, né? Sim, se você fizer essa trilha numa montanha, você tá praticando um montanhismo. Um montanhismo, tá, entendi. Tipo assim, a escalada pode fazer parte
parte do montanhismo, mas nem sempre o montanhismo é escalada, né? Tipo isso. Imagina o seguinte, aí vamos pra matemática lá, né? Tem os conjuntos dos números reais e os números inteiros, etc e tal, né? Sim. O montanhismo é como se ele fosse os números reais. Os números reais é o grupo maior, certo? Sim. Então lá dentro, lá tem tudo isso. Tem o alpinismo, entendi. Tem alpinismo, tem cachoeirismo, que é técnica de montanha também, tem escalada. Cachoeira. É a mesma coisa que eu vou falar com você. Isso aí eu aprendi também gravando na trilha. Eu achava que alça delta era voo livre. Não, alça delta é uma coisa, voo livre é outra, né? Mas tudo como pode dizer, faz parte, é técnicas de voo, né? O voo livre, ele é o globalzão lá, e a asa delta é um subesporte. E além da asa delta, tem o parapente, tem, sei lá, paraglider e tantos outros que existem aí. Mas vamos lá. Continua a tua história lá. Foi assim que eu comecei a praticar, né? Primeiro foi por desilusão amorosa, eu comecei a praticar, eu achei interessante, gostei, comecei a trabalhar. Depois foi profissional. Depois virei um profissional de turismo de aventura, que não é de esporte radical. Sim. Daí eu comecei a mesclar com a atividade física, que é de fato a escalada, que é o grande barato do montanhismo, na minha opinião. Mas, cara, então no caso tu precisou fazer um curso, vamos dizer assim, de técnicas, né? Isso tu teve porque tu sentiu dificuldades ou porque foi meio que uma exigência da empresa lá, assim, cara? Cara, o que acontece? Existem formas de você aprender hoje a escalar, não necessariamente com uma empresa. Porém, existem materiais, existem guias, existem práticas recomendadas e são utilizadas para o ambiente de escalada, que se você fizer um curso, que digamos assim, já é meio que reconhecido naquele ambiente onde você vai fazer o curso, você vai ter a tranquilidade que ela vai estar adotando todas as medidas seguras para que o praticante tenha autonomia, tanto para entrar quanto sair da pedra com segurança. Por exemplo, a CBME, que é a Confederação Brasileira de Montanhismo Escalada, né? É uma das entidades máximas aí que regulam o esporte, e ela tem uma cartilha lá que fala, ó, toda empresa que vai dar um curso de escalada precisa ter esse tipo de conhecimento. Então, se o camarada faz um curso, ele aprende muito do que tá ali, né, ele já tá apto a escalar. Então, a grande dificuldade que eu tinha era que o curso que eu tava fazendo não era por livre e espontânea vontade, né? Eu tava fazendo porque a empresa meio que exigiu pra mim. Então, bicho, eu fiz o curso inteiro xingando, velho, porque é uma autossuperação que você tem que ter a todo momento, né? Eu começava a subir, na hora que eu olhava pra baixo, meu irmão, tava lá a 60, 70 metros do chão, cara, olhava longe e falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui, velho? Que merda. Mas você não tinha nem curiosidade sobre isso, tipo, você não gostava antes? Cara, imagina o seguinte, eu tava fazendo, eu fazia a segurança no rapel, né, dos clientes. Chegou um momento que eu precisava também operar o rapel de maneira que eu pudesse montar o sistema de segurança. Só que o que eu tava fazendo, meu conhecimento era limitado. Então eu tinha que fazer algo para poder executar algumas manobras que eram necessárias. Ou eu não evoluía de cargo, digamos assim, né? Sim, chegou um ponto que para evoluir você precisava. Eu precisava aprender mais, eu precisava ter mais práticas. Sim, entendeu? Entendi. Mas a grande dificuldade foi superar o medo, cara, né? Porque o medo... muita gente acha que não, né? Você tem um dom, né? Você já tem as mães, você nasceu com isso, etc e tal. Não, o medo, não existe, quando você vai pra montanha, a gente costuma falar isso em alguns roteiros que a gente pratica, né? Você tirou o pé do chão, você já vira refém da montanha, né? Você entra, mas se você não tomar todos os cuidados, se você não seguir tudo aquilo que se espera de uma rotina normal ou de uma rotina tipicamente aplicada, você pode não voltar de lá bem, né? Sim. Mas, cara, desde que tu começou a fazer o montanhismo, tanto comercialmente quanto por lazer, cara, isso, o que te mudou a tua vida, assim, cara? Quais foram as experiências que tu conseguiu, assim? Que tipo de... Eu imagino, assim, que deve ser extremamente gratificante tu começar lá no pézinho da montanha, subir tudo aquilo lá, chegar lá em cima e depois ver a paisagem, deve ser extremamente gratificante, né, cara? Mas... Realmente, Douglas, o sentimento de autossuperação é algo impagável.
impecável. E o visual é um detalhe que sempre marca, né? E o interessante na escalada, que pouca gente sabe, que em muitas vias de escalada, o que são vias de escalada? O primeiro que subiu, ele sobe batendo os grampos, às vezes com furadeira, às vezes com uma broca manual, né? Ele vai batendo com o martelo e girando com a mão, fica ali 20 minutos, 15, para poder fazer um buraquinho de 5, 10 centímetros, 5 centímetros na verdade. E o legal é que às vezes o cara sobe lá 400 metros, 500 metros, tem até vias de escalada aqui com 1 km de extensão. Caramba. E lá no topo existe o que a gente chama que é livro de cume. Lá tem um recipientezinho, que é uma marmita que a gente chama, né? Recipientezinho de alumínio, e lá dentro tem um caderno. Então, todo mundo que sobe lá, ele vai, escreve e faz o relato do que foi aquela escalada. Que maneiro, cara. Isso desde o primeiro escalador, o cara que abriu a via, até o último. Show de bola. Então, sempre que você vai lá, se você quiser, o Douglas, eu posso compartilhar com os ouvintes aí algumas fotos de livros de cume que eu já fiz, né? E mandar pra vocês terem ideia de como que é, né? E aí você... Poxa, por favor. E aí você relata lá nesse livretozinho, hoje escalei com meu amigo fulano de tal, hoje tava um dia bacana, tinha muito mosquito, né? Você faz uma piada, agradeço os escaladores que abriram a via. Isso é bacana. Isso é uma cultura que veio de onde? Cara, de onde surgiu o livro de cume eu não sei, mas a escalada é um esporte francês. Ele surgiu na França. Provavelmente de lá também, né? Sim. Possivelmente. O legal desses esportes é você ter o registro, né? Vai muito daquela questão de conquista, né? Eu fui o primeiro, eu fui o cara que desbravei isso, eu que descobri. Então, o cara que ele quer registrar. Sim. Tanto que um dos primeiros escaladores que subiu lá o Monte Everest, e obviamente morreu, não foi achado ainda. Nossa. A gente até comentou isso no primeiro episódio que a gente gravou do Na Trilha sobre o Everest, que a câmera fotográfica ainda tá com o cara, entendeu? Então a foto do cume tá lá com o cara, só que ninguém não vai achar, né, cara? Não tem como. Não achou, sim. O outro cara que subiu, acho que... Esse primeiro tem registro? Ele foi na ida ou na volta que ele... Eles morreram na volta. Na volta. Eles morreram na volta, que se eu não me engano, eles foram vistos lá em cima, né, ou com equipamento, eu não sei. Eles, de fato, foram pro cume e morreram na descida. Tanto que isso aí puxa um outro gancho. Na escalada, que é o esporte que eu pratico, e no montanhismo, o cume, galera, é só a metade do caminho, né? Então, às vezes... Tem a descida depois. Exatamente. Então, às vezes o cara tá subindo lá, você que vai subir um morro aí da sua cidade, você que tá indo fazer aquele passeio com a família, cara, reserva a água, você tem que consumir no máximo a metade quando chegar lá no topo, porque tem um caminho de volta, né? E às vezes eu vejo muito isso, né? Os caras vão lá, cheguei no topo, agora vou matar aquela sede, aí bebe tudo, na hora de descer, meu, passa sufoco. E pra baixo não é que todo santo ajuda não, né? Bicho. Tem essa crença de que depois que chegou em cima, o difícil seria só a ida, né? E a descida é tranquila. Não é bem assim. Não tem uma escada, né? Na escalada, a parte que mais mata escalador hoje é na descida, não é na subida. Sim. Cara, porque às vezes... Confiança. Exatamente, é a confiança. É um nozinho, cara, que você deixa de fazer na corda que vai te matar, né? E às vezes é a repetição da prática segura, né? Que a gente tava falando ali, né? Você tem que ter um roteiro, você tem que ter um checklist do que você tem que fazer e tal. Né? Eu já passei por uns sufocos aí, cara, que acho que é de arrepiar o cabelo de muita gente. Caramba. Por exemplo, na escalada, você tem um objetivo que é chegar até o topo. Então, meio que quando você consegue chegar ao objetivo, você já se sente, ok, eu estou feito, sacou? Isso e aí. na volta você fala, já tá resolvido, sabe? O que eu queria já foi feito. Aí você não toma o cuidado necessário e não faz a volta de forma correta e acaba correndo esse risco maior por causa disso, né? Concordo. Exato. O objetivo é chegar no topo da montanha. Eu acredito que o objetivo maior ainda que de chegar no topo da montanha é você sobreviver. Chegar em casa com segurança. Né? Sair vivo de lá, né? O nosso amigo Renan não é o único esportista que nós temos aqui, né? Nós temos também o Léo Oliveira. Sim. Léo, conte um pouco a sua experiência com esportes, Léo. Não. Não tenho, cara. Quer que eu conte? Então vai lá, o que tu pratica hoje, Léo? Cara, hoje eu pratico o prato deitado. Eu pego o prato, enche de comida, corrida eu como deitado. Duvido.
Não, cara, não corro não. Se o ônibus tiver parar 3 centímetros na minha frente, eu nem entro com preguiça. Espero o próximo. Mas assim, o esporte que eu já pratiquei tem um, cara. Eu já pratiquei, e não é desse estilo, mas eu já andei de skate por um tempo na minha juventude, mais ou menos. Tentei andar, depois eu levei um tombo e eu caí muito feio. Eu falei, vou desistir dessa merda, né? Mas essas histórias de escalada me lembrou uma parada que eu passei por isso há um tempo atrás, que eu fiz uma espécie de escalada e tal. E é muito maneiro essa sensação, tipo, de você poder tá lá embaixo. Tipo assim, eu acho que melhor do que a sensação de você tá lá em cima e ver o visual de lá de cima e tal, que realmente é bonito. Mas eu acho que o melhor de tudo é quando você tá lá embaixo, depois de já ter feito, e tipo, tu tá vendo aquele lugar ali, eu fui até lá e voltei, sabe? Eu tive um pouco Sobrevivi. disso. E sobrevivi, sacou? Exato. Eu consegui chegar, consegui concluir essa parada. Eu não sei disso, não sei como é que é pro Renan, né? Mas pelo menos pela pouca experiência que eu tive com esse esporte, né? Vamos botar assim, que não foi bem, foi só uma subida de morro praticamente. Não foi morro, foi uma montanha mesmo, mas ok. Foi uma lombada de rua. O que tu foi fazer, né, no topo do morro? Então, eu tinha que comprar umas drogas. Aí, sabe como é que é? Não, mas eu vi essa vindo de ônibus. Né? Ok. Aí essa sensação de quando você tá por baixo e você olha e fala, eu já fui ali, olha onde que eu alcancei, tá ligado? Essa sensação, pelo menos foi que pra mim, depois de feito, foi muito maneiro, sabe? Ô, Léo, tem até uma história, cara, que tem algumas vias aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um berço aí do montanhismo e escalada, né? Que ao norte aqui do estado tem o município de Pancas, que, cara, ele é reconhecido mundialmente aí como um dos lugares mais belos aí de escalada. Eu fui aí em Serra, acho que em 2012, se não me engano, e realmente o trecho depois que você passa a divisa de Minas e começa realmente as montanhas do Espírito Santo é muito bonito. Tem, se não me engano, Pedra Azul? Pedra Azul. Pedra Azul, muito bonito o lugar. Pedra Azul é um dos ícones aqui do Espírito Santo também. E aí, cara, tem muitas montanhas, muitas vias de escaladas que são à beira de estrada. Na beira de estrada, sim, né? Você precisa passar por uma aproximação, que a gente chama, né? Você anda por dentro do mar e tal, até chegar no ponto de escalada. E, certa vez eu tava voltando com meu primo, meu tio, minha tia, a esposa dele e a sogra dele, né? Estávamos em 5 dentro do carro, eu tava dirigindo, passando, né, pela estrada, falando com meu primo. A sogra dele, que tava do lado dele, tava dormindo, né? Sim. E aí eu falando com ele, Guilherme, tá vendo aquela montanha ali, cara? Tem uma via assim, assado, já subi ali. Tá vendo aquela outra montanha ali? Também já subi. Na metade de uma dessas referências, né, mostrando pra ele, a sogra do cara acordou. Aí a filha dela, né, falou assim, mãe, tá vendo? O Renan já subiu lá. Tá vendo ali? Já subiu também. Ali ele já subiu. Cada lugar que passava, que eu falava, eu identificava, né? Aí a mulher, ele trabalha na companhia de luz? Ele vai lá instalar poste, o que ele faz? Não, mãe, ele é escalador. Trabalhar que é bom nada, né? Trabalhar que é bom nada, né? Né? Ok. Mas vamos lá, vamos seguir então. Senhora, tu também já praticou esporte, né? Na época que inventaram a roda. Nossa, velho. Nossa, que gratuito demais. Eu tô cavando a minha própria cova, né? Mas tudo porque bem. ele vai te agitar, né? Mas ok. Né? Ok. Não, mas falando sério, senhora, eu me lembro que quando eu te conheci, olha só, tu tinha um podcast sobre carverboard. Eu não sei falar até hoje. Carveboard. Isso, exatamente. Calma aí, sério isso? Eu não sabia disso até agora. Exato. Caraca. Tá no ar ainda esse podcast. Peraí, deixa eu assinar o feed. Como é que é o nome? Carveboard. Isso. O nome do podcast é isso? Não. Da caverna. É quase. A Trova da Caverna. Antes era X-board, que a gente fez um trocadilho com X de queijo, board de tábua, né? Ou de prancha. E fez uma equipe aqui em Minas do xboardteam.com. Mas aí depois acho que carveboard-bh.blogspot. E é engraçado, Léo, que eu tava pesquisando sobre downhill, cara. Eu não sei como eu achei esse. Eu achei isso aí, eu olhei lá, Alexandre Gomes, fui e perguntei pra ele, você lembra, senhora? Durante um tempo, além de praticar o carveboard, eu fui um entusiasta muito grande do esporte e comecei a apaixonar também pelo longboard. E comecei a entrevistar alguns ícones do... Por isso que talvez na pesquisa pro downhill pode-se chegar ao site antigo. O carveboard, ele era o seguinte, ele começou a se tornar uma febre no Brasil, já deve ter uns 10 anos não, deve ter uns 15 anos que tá no Brasil, só que deu uma esfriada boa, porque era um
esporte relativamente caro, um fabricante só dominando o fornecimento das pranchas, 2 no máximo, mas o conceito dele era a simulação do surf no asfalto. Isso veio da Califórnia, um surfista famoso com o pai dele, o pai do cara era engenheiro, e ele, com a necessidade de praticar surf em dias sem mar, o pai dele estudando desenvolveu o carveboard. A princípio só para ser um instrumento de treino, os amigos começaram a gostar, começaram a produzir em série, e aí alguns brasileiros indo passear na Califórnia trouxeram o conceito pra cá. Maneiro. Mas tu praticava isso, mas tem que praticar é tipo um skate, só que ele vai a velocidades... Não, é o contrário. O carveboard, ele é tipo um skate sim, mas ele não vai a velocidades extremas. Todo mundo acredita que o carveboard vai a velocidades extremas porque ele tem rodas grandes, mas é o contrário, ele não tem estabilidade para ir em velocidades extremas. O conceito dele é justamente o conceito do surf. Você imagina um surfista no mar, dificilmente, mesmo os surfistas de Big Wave? Isso. Mesmo os de Big Wave, eles não descem praticamente reto. Eles têm que pegar uma linha e eles usam a prancha para equilibrar. O carveboard era a mesma coisa. Você descia em ladeiras, mas você vinha fazendo curva ao tempo inteiro. Daí a palavra carve. Carve vem de cavada, entendeu? Você imagina uma prancha grande, ela tinha quase 1 metro e alguma coisa. Não, ela tinha mais de 1,20 m, com rodas com molas. E as molas permitiam que ela fosse bem maleável. Você começava a descer. Se você começasse a embalar reto, eu já caí. Ela começava a trepidar e você iria pro chão, entendeu? A ideia era, você começou a pegar velocidade, faz uma curva cavada. Começou a pegar velocidade pro outro sentido, você faz outra curva cavada. Aí você vai fazendo as curvas. Eu vou deixar também por link alguns vídeos que o pessoal conhecer melhor o que é isso. Bacana. Mas tem que ter um equipamento, né? Eu me lembro que tem que ter uma espécie de luva também, porque tem que usar as mãos, né? Como se fosse uma... Cara, tem a galera do radical, que é aquilo que a gente falou lá no início do cast, né? Que é os radicais mesmo. Os caras não queriam usar capacete, não queriam usar luva, etc. Eu afastei um pouco do esporte, mas tinha 2 linhas que defendiam o esporte da seguinte forma. Uns defendiam que carveboard é um surf, mas é de asfalto. Como ele é de asfalto, ele tem características diferentes e é necessário o uso de capacete, de luva, de joelheira, etc. Tinha uma outra linha mais, digamos que o pessoal mais roots, que eles defendiam que carveboard é surf, mesmo que fora da água, mesmo que no asfalto. Você não surfa de capacete, você não surfa de luva, você tem que surfar de bermuda e descalço, entendeu? Eu optei pela segurança. A luva, né? Uma luva com casquilho, uma proteção na palma da mão, um capacete, uma joelheira. Acho que me poupou bastante dores isso aí. Tá, sim. Mas como que tu começou a se envolver com esporte, a gostar, senhora? Cara, tudo que eu comecei de esporte, eu comecei um pouco mais velho. E assim como o Renan, eu pratiquei jiu-jitsu muito tempo e eu comecei a fazer jiu-jitsu com 29 anos, se não me engano. Enquanto a galera da academia tava na faixa dos 17, 18, 22. E o carveboard foi a mesma coisa. Como é que eu conheci o carveboard? Eu tava andando de ônibus, no sentido aqui do nosso Belo Horizonte, Betinha, tava indo pra Belo Horizonte. Da janela eu vi um cara com um skate muito grande, muito diferente. Eu falei, o que é aquilo ali? Eu gostei daquilo ali. E comecei a pesquisar. Pesquisa isso, pesquisa aquilo, Google sem parar. Eu cheguei no carveboard. Aí comecei a estudar o carveboard. Aí a gente volta também no que a gente falou no início, a questão de ser nerd e de se praticar um esporte. Antes de eu comprar um carveboard, eu tinha estudado tanto que eu já sabia como é que funcionava sem nunca ter tido contato com ele, entendeu? Sim. Comecei a ver vídeos, comecei a conhecer, comecei a trocar ideia com o pessoal do meio, conheci muita gente do meio, entendeu? E aí cheguei, aí um belo dia ganhei um de presente, a Rafaela me deu um de presente, e aí comecei a andar. Show. E daí foi só ladeira abaixo. Nossa. Tá bom, beleza. Então, uma curiosidade é o seguinte, não é tão simples quanto parece, né? Porque é muito diferente. Cara. Exatamente. E uma curiosidade engraçada. Pra mim, eu nunca tinha andado de nada, nunca tinha andado de skate nenhum. O meu primeiro contato com prancha foi o carveboard. Pro pessoal que já andava de skate, os caras começavam a sentir a diferença. Eu tinha amigos meus do skate, que a gente chama aqui na região de skatinho, não de forma pejorativa, mas só pra identificar o skate, aquele de pista, de street. De skate de manobra, né, no caso que fala. O pessoal ia subir num carveboard, ele sentiu muita diferença, porque um carveboard dá pra fazer quase 2 skates pequenos. O pessoal do longboard também sentia muita diferença, porque eles subiam numa prancha que ela é literalmente muito mole. Você pisa pra um lado, ela dobra toda. Depois eu vou deixar umas fotos aí dos eixos, tem uma mola de cada lado, entendeu? E aí, isso pra mim, que nunca tinha andado, também não foi tão fácil. Eu comecei, tanto é que eu fiz isso aí que você perguntou no início. Eu peguei uma ladeira, comecei a embalar a velocidade, eu não sabia o que fazer, eu me joguei no chão, me ralei todo, né?
Caramba. Mas, cara, com experiência aí, cara, o que tu achou, assim? Por que tu começou a praticar? Quais as coisas que mudou na tua vida aí, que a gente pode dizer, desde que tu começou a praticar esse esporte, cara? Porque eu acho que deve ter uma adrenalina fodida, né, cara? Porque tu disse, ele não é velocidade, mas ele pega uma velocidade legal e se tu não... É como tu falou ali, se tu não virar pro lado e começar a fazer as cavadas, tu vai parar lá embaixo de peito, vamos dizer assim, né? Então... Geralmente o que acontece. Exato. Então, cara, me diz aí, qual é que foi a experiência que tu tirou, pessoais aí, coisas assim? Cara, eu acho que como em todo esporte, acho que a principal característica é o relacionamento. Você começa a se relacionar com muita gente, você começa a conhecer muita gente diferente, entendeu? Você começa a fazer novas amizades. Eu posso trazer isso hoje aqui pro nosso meio, pro meio do podcast, entendeu? Quantas pessoas você conheceu depois que você começou a fazer podcast? Aí é a mesma coisa, assim, você conhece gente diferente. A gente viajou, fez duas, que a gente chamava de trips, né? A gente fez duas viagens daqui de Betim, a gente foi pra Osasco em um ano. No ano seguinte a gente foi pra Itu. Viagem daqui pra gente 400, 500 quilômetros só pra andar, entendeu? Pelo puro prazer, sem patrocínio, sem incentivo, sem nada, tudo grana de bolso e rachando despesa. Mas uma coisa legal que existe também dentro dos esportes de aventura, o Douglas, é o seguinte, na maioria dos esportes de prática coletiva, você desenvolve um nível de confiança muito forte entre a equipe, né? Então, você acaba ganhando muitos amigos de verdade, por exemplo. Na escalada, quando você vai subir a pedra, você vai escalar, você precisa de alguém fazendo sua segurança, né? E se você não confia no cara que tá lá embaixo, não adianta subir, né? Então, pra eu levar alguém pra escalar comigo, cara, eu tenho que confiar naquela pessoa, tenho que me certificar de que ele realmente sabe o que vai ser feito ali, que não vai ter problema. E daí vão surgindo as amizades, né, cara? Isso é muito gratificante também. O carveboard tem uma característica muito parecida com a escalada, se é que você pode traçar esse paralelo, que é justamente isso aí. Você não anda de carveboard na avenida aqui da sua casa. Você pode até andar, desde que ela seja asfaltada e não tenha movimento, porque... Né? Não ia ser muito legal. Não, porque o skate, o longboard, por exemplo, pode procurar aí. Tem vídeos do pessoal descendo de longboard speed em autoestrada. O cara cortando o carro, entendeu? Literalmente, o cara colando na traseira do carro, puxando pro lado e ultrapassando. Já o carveboard não, porque o carveboard é justamente aquilo que você falou. Você tem que... O que controla a velocidade do carveboard, que você não pode deixar acelerar demais, você perde o equilíbrio, o que controla a velocidade dele é as cavadas. Ou seja, você toma uma pista inteira. Pro lugar ser bom pra você andar, seria um asfalto liso, uma pista larga e sem movimento. Aí onde eu tracei o paralelo com a escalada é justamente isso aí. Eu não posso ir andar de carveboard sozinho, não é aconselhado. Por quê? Eu tenho que sair da região urbana, praticamente. Eu tenho que caçar um loteamento. A gente ia muito num lugar aqui que chama Vale do Sereno, que era um loteamento em início, que ficava muito deserto, mas tinha umas ladeiras boas, com asfalto bom. Mas em compensação, se você fosse sozinho, se você caísse, e se você quebrasse uma perna, um braço, alguma coisa assim. Ou seja, você não poderia ir sozinho, assim como eu acredito que seja a escalada, e você, sempre que fosse, era bom você deixar um mapa, entendeu? E eu tô indo andar em tal lugar. Não é bom assim, eu vou escalar hoje, eu suponho, né? O Renan pode me corrigir se eu estiver errado. Aí eu vou escalar, aí no meio do caminho eu decido pra que morro eu vou, e não aviso pra ninguém. Que nem aquele filme que tem do cara que vai fazer a trilha e cai lá e machuca o braço. 147 dias, né? Uma coisa 127 assim. horas. O máximo que eu vi foi o Roger Simpson comendo o braço lá. Pois é. Mas esse filme é muito maneiro, cara. É muito massa. Uma prática de segurança que a gente adota é sempre que pra onde que a gente for, a gente informa alguém da área o trajeto que você vai fazer. Por exemplo, até dá, entendeu, senhora? Pra dizer que você vai mudar o seu trajeto no meio do caminho. Desde que, pra sua segurança, você informe alguém. Não, sim. Eu falo mudar, assim. Eu vou pro... Igual eu vejo você falando aí, eu não conheço, mas eu vou pro Morro do Moreno. Aí você avisa pra Carol, por exemplo. Aí no meio do caminho, fala, não vou mais não, vou pra outro morro e tchau. Aí não relaxa, não entendeu? Rola. Eu sempre quando eu vou pra algum lugar, eu aviso ela, ó, eu vou pra tal lugar, vou ficar incomunicável de tal hora até tal hora, e o esperado é que no máximo até tal hora eu volte. Isso já quando a gente chama já com aquela gordura, né? Por exemplo, se eu estimo de voltar do ponto de escalada 5 horas ou 6 horas da tarde, 6 horas da noite, né? Se der 7, 8 horas eu não entrar em contato,
imediato pode acionar socorro que aconteceu alguma coisa. Isso é regra nossa. Ah, mas e aí se você tá lá em Pancas, que é praticamente 150 quilômetros de onde você tá e você não consegue socorro? Ok, então você vai contactar o escalador mais próximo de onde você vai escalar e vai falar, ó, tô indo escalar em tal lugar, tô com previsão de chegada lá na base tal hora. Então o cara já, se alguma coisa acontecer, esse cara vai estar lá perto. Como já aconteceu, não comigo. Alguns escaladores, eles vão pra escalar, aí lá sofre um acidente, dá um tempo, o cara não aparece, o nego vai lá olhar o que tá acontecendo. Chega lá, o cara tá lá machucado e o outro tá lá dando socorro, não pode sair, vai não deixar sozinho. Acidentes acontecem, né, cara? A gente não espera, é por isso que chamam acidentes, né? Então é sempre bom deixar aí um aviso, né? Sim. Cara, mas então, falamos de esportes, aí vocês falaram de time, né, cara? De fazer parte de como é que eu posso dizer? Companheirismo, equipe, né? Com esses esportes e tal. Exato. Eu participei também de um esporte que dá pra dizer que é diferente, que é um esporte indoor, que eu participei, é Airsoft, eu não sei se algum de vocês conhece o que é. Airsoft, sim. Exato, então, eu participei muito tempo de equipes de Airsoft, cara, e que é um esporte também que é muito, como é que eu posso dizer, eles falam que é muito caro, sabe, porque realmente uma arma, né, que não vou chamar de arma porque eles não exato, não é bom chamar de arma, mas se a gente chama de marcador, às vezes é um pouco confundido com paintball, né? Eu imagino você com a caneta amarela na mão, marcando os amigos. Aquela caneta marca-texto, né, com aquele verde. Então, mas os marcadores costumam variar em torno de R$800, os mais simples, até R$2.000, R$3.000, algumas um pouquinho melhores, né, vamos dizer Momento lamúria aqui. O problema não é que os esportes são caros. O problema não é que a escalada é cara. Não é nem isso. O problema não é que a escalada é cara, não é que o carveboard era caro na época que eu praticava, não era que... Era que a gente depende de muita coisa de fora. Aí quando começa a questão de importação, a gente começa a sofrer um pouquinho mais. Mas hoje já diminuiu isso, viu, senhor? Mas a grande questão é que assim, cara, se tu pensar bem, não é uma coisa... Por exemplo, assim, carverboard, senhora, quanto é que custava um, assim, por cima, assim? R$1.200. R$1.200, mas tu comprava um a cada quantos dias, entendeu? Ele era durável. Custo-benefício, quer dizer. A questão dele, por exemplo, era pneu. Que cada pneu dele custava, a última vez que eu precisei, acho que R$65. Ou seja, nossa, cara, faz a conta de vezes 4. Mas tinha que trocar quantas vezes por... Aí é que tá. Quando você é iniciante, você trocava de ano em ano, ou menos. Já vi conhecidos meus trocando de um dia, entendeu? Nossa, um dia. Também. Você imagina o seguinte, cara, a melhor comparação é um cavalo de pau. Uma das manobras que você usa é muito similar a um cavalo de pau. O pessoal chamava de 180 graus sem as mãos, entendeu? O cara vinha descendo, ele deixava embalar um pouquinho quando o cara é mais experiente, aí ele julgava, fazia um movimento de corpo e julgava uns 180 graus, virava o carveboard, e aquele desgaste do pneu é muito grande. Ou seja, quando o cara é iniciante que ele não faz isso, é um ano e pouco pra gastar um jogo de pneu. Quando o cara é experiente, se bobear, numa manhã ele acoma um jogo de pneu. Mas o que eu tô querendo dizer do Airsoft, voltando ao Airsoft, é exatamente isso que foi falado, cara. Não é uma coisa que tu compra sempre, tem que ver o custo-benefício, né, cara? Então, assim, as pessoas falam, é muito caro, mas, cara, hoje em dia, infelizmente, a única forma de a gente conseguir comprar coisas aqui no Brasil é assim, que é parcelado. Então, parcela, compra em várias vezes e o cara consegue ter um esporte que às vezes é muito maneiro, né? Porque às vezes, eu não gosto, eu não tenho um espaço tão grande pra sair, eu não gosto de futebol, eu não tenho montanha na minha cidade. O que eu quero dizer não adianta arranjar desculpa, né, cara? Só tem uma desculpa que tu pode arranjar, que é a que eu tenho, que é falta de tempo, que é a única desculpa que eu posso dar, que também não é uma desculpa muito boa, mas, né? É muito válido. Eu prefiro usar a falta de dinheiro como desculpa. Não, mas não é. Na verdade é o seguinte, você tem que aliar uma série de coisas que aí todos os seus argumentos vão sendo derrubados. Eu não tenho tempo. Você pode praticar alguma coisa à noite. O Renan, se não me engano, fez... Eu faço faculdade. Renan, não vem com essa não. O Renan, há pouco tempo, se não me engano, ele fez, ou vai sair, não sei, que era sobre pedalada noturna. Não, ainda não, vou ainda fazer. Não, né? Mas existe a modalidade, existe outras modalidades noturnas. Mas eu não tenho tempo. Aí vai caindo por aí. Mas eu não tenho dinheiro. Beleza, compra uma bola e divide com 22 amigos e vai jogar bola no final de semana. Vai correr, né, na rua. Na verdade, não tem tempo. Aí você vai lá, a Pokédex do cara tá cheiaça. O que falta é vontade mesmo. Não adianta dar desculpas, né? Mas a grande questão, cara, é que assim, foi uma coisa que eu fiz, cara, que foi muito maneiro, porque o Airsoft, cara, ele não é simplesmente sair correndo e atirando que nem um maluco. Não, cara, claro, pode
ser jogado assim também. Mas era muito de estratégia, sabe? Os times eram montados, tinha missão, tinha que resgatar alguém, ou tinha que plantar uma bomba, ou capturar a bandeira mesmo que fosse. Mas, tipo assim, se tu saísse correndo que nem um maluco, a única coisa que acontecia, tu ia morrer, tá ligado? Tu ia levar um tiro, ia ser desclassificado ali, ia ter que ficar esperando pra acabar o jogo, ou então tinha que voltar até o começo do jogo pra recomeçar. Então, assim, cara, era um jogo muito de estratégia e muito de companheirismo, sabe? Tu tinha que confiar no cara que tava do teu lado e tal, até porque pra não levar tiro nas costas, coisa assim, né? Mas era um jogo muito maneiro, assim, era um esporte muito legal, sabe? Que eu sinto muita falta hoje, mas fazer o quê, né? O tempo não me deixa jogar. O esporte, além de ser extremamente benéfico para a saúde das pessoas, isso aqui não é um jabazinho, eu sinto a falta disso, assim, porque quando eu praticava toda semana e tal, eu tinha uma vida muito melhor, sabe? Eu acordava mais disposto, eu subo a escada pro serviço hoje, eu tô cansado, tá ligado? Então isso tudo mudou depois que eu parei de praticar, mas não é só isso, sabe? O companheirismo, a galera conversando depois do jogo, depois do esporte em si, por exemplo, depois de uma escalada, acredito que sempre rola alguma coisa que o pessoal... Você vai desenvolvendo as amizades, cara. Exatamente, exatamente. Então isso é uma coisa muito maneira do esporte em si, né? Que ele aproxima as pessoas e faz elas conversarem e se enturmarem, né? Não somente isso, ela acaba desenvolvendo em você alguns sentidos que você nem sabia que tinha. Por exemplo, eu tenho medo de altura, eu não sabia que tinha medo de altura. Já ferrou, tá lá, tem que terminar. Exatamente, não tem como descer de elevador, né, cara? Então tá, gente, vamos fazer assim, vamos tentar fazer um argumento decente aí, vou falar com um de cada vez, um argumento de cada um. De como convencer um nerd espinhento, gordinho, a praticar um esporte, cara. Que não seja o futebol que ele diz que pratica e fica lá mexendo no celular, tá ligado? Aquela propaganda da Vivo que o gordinho mexendo no celular leva gol. É assim que eu imagino um nerd que fala que joga futebol, tá ligado? Brasfoot não rola, né, cara? É um preconceito. O cara ficar jogando Brasfoot e falar que pratica futebol. Não rola, exato. Nem LOL, tá, gente? LOL pode... Se você gosta de LOL, beleza, ok. Nada contra, mas pratique um esporte, cara. Ficar com... Mas é esporte, é e-sport. Exato. Mas então tá, vamos começar então com o Renan. Vamos ver, o que tu faria, o que tu falaria aí pra uma pessoa pra convencer ela a fazer um esporte, cara? Convencer não, né? Pra, de repente, aconselhar ela a fazer um esporte. Por que fazer um esporte? Quais os benefícios? Não sei, vamos ver. Cara, eu diria o seguinte. Primeiro, descubra-se e veja qual tipo de esporte seja mais adequado pro seu perfil. Sim. Pô, se você gosta de ver os caras pulando e tal, parkour, vai pro parkour. Se você gosta de esportes náuticos, tem caiaque. Mas assim, penso que o cara que ele queira fazer uma prática esportiva, existem outros motivos por trás. Então, descubra o seu, ou o que você teria de benefício, cara. Saúde, convívio social, você desenvolve sensibilidade aí com alguns sentidos que você nem imaginava que pudesse desenvolver, né? Por exemplo, eu, cara, consigo às vezes andar no mato, mesmo não conhecendo um lugar, e não ficar desesperado como eu ficava antes. Sim. Então, assim, uma dica que eu dou pra quem quiser conhecer qualquer tipo de esporte, se informa, vale a pena. Você vai conhecer muitas pessoas, você vai conhecer lugares novos. Me refiro em esportes outdoor, né? Esportes ao ar livre, né? Mas nada impede você conseguir, de repente, até mesmo ir pra academia. Você tem que saber o seu limite, você tem que saber o que você quer. Exatamente. Senhora, você, quais seriam os seus argumentos aí? Cara, eu acho que a única coisa que eu tenho a falar é reforçar o que o Renan falou, que é o seguinte: o único fator que pode prender uma pessoa numa prática esportiva é o gosto, entendeu? O cara tem que gostar daquilo ali. Eu, por exemplo, eu detesto academia, eu detesto malhar, eu detesto puxar ferro, mas tem quem seja apaixonado, entendeu? Sim. Eu detesto jogar bola, mas tem quem goste. Aí a questão é o seguinte: o cara descobriu, a gente citou alguns exemplos. A gente vive, por exemplo, na questão no mundo nerd, né? Na cultura pop em si. O pessoal, um determinado cara acha bonito a arte marcial, que seja ela a prática samurai. Existe isso aí, como prática esportiva. É só achar um lugar sério pra qualquer prática. É achar um lugar sério que ensine aquilo de forma séria. O cara gosta, igual, por exemplo, você falou do Airsoft. Vou citar um outro exemplo que eu via muito, e até parei de ver um pouco, mas você deve conhecer melhor do que eu, inclusive. Eu não sei o nome da prática esportiva, que é aquelas batalhas campais, que simulam batalhas medievais. Eu
Eu já vi algumas delas muito porcas, assim, um negócio muito esdrúxulo, mas já vi também sendo levado de uma forma muito séria. O pessoal treinando, o pessoal bem elaborado, como se fosse o cara praticando, como se fosse um pequeno campo de treinamento de gladiadores mesmo, o cara treinando com espada. E por que não? Se eu não me engano, é campeonato de justa, se eu não me engano. Tem justa é no cavalo, né? Cavalo, né? É. Justo no cavalo, eu acho. O que dificulta um pouco a prática de desportivo de muita gente é porque é o seguinte, depois que o cara descobriu o que ele gosta, às vezes falta o acesso, né? Às vezes o cara mora ou no interior de um estado, ou mesmo no Brasil, em grande centro, dependendo da prática, não tem acesso aqui pra gente. Isso é bem verdade. Ou seja, aí tem que casar isso também. O cara descobrir o que gosta e descobrir se tem acesso àquilo que ele gosta. Se consegue. Exatamente. Eu, por exemplo... Cara, eu acho que o cara, quando ele quer, ele consegue, independente da circunstância. Mas eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu gosto muito de rugby, mas muito, muito, muito. Aqui em Minas não tem. Aliás, tem, até tem. Em Belo Horizonte tem, mas é totalmente fora de mão, entendeu? E eu comecei a conversar com um amigo aqui, um cara que eu conheci. Ele tinha um profundo conhecimento das técnicas e das regras. Aí começamos a reunir, encontrar final de semana e tal. No começo eu e ele. Depois ele mais um. A gente fazia uns exercícios com bola, correndo e passando a bola, porque tem a técnica toda. Mas aí, por fim, ficava nisso. 2, 3 pessoas, todo final de semana, se convidando Deus e todo mundo, não, mas é aquele esporte, nossa, aquilo é muito violento, eu não entendo aquilo não, aquilo ali não. Sim. Me chama pra jogar uma bola que eu vou. Acaba me desanimando, entendeu? Às vezes a falta da condição de se praticar acaba desanimando um pouquinho. É verdade, isso é bem verdade. Léo Oliveira, e você? Cara, eu vou até falar um pouco da experiência que eu tô passando, porque assim, eu já disse, eu não tenho prática de praticar qualquer tipo de esporte, e o único esporte que eu tentei praticar que foi o skate mais pra onda de manobras e tal, porque eu sou muito fã do estilo, eu sempre pesquisei sobre e tal. Eu desisti porque eu levei um tombo muito, muito escroto. Tipo, só pra resumir pra vocês, eu caí de bunda e eu perdi a respiração. Nossa. Eu caí tão feio de bunda quando eu consegui soltar o ar por 1 minuto, mais ou menos. E eu depois disso eu não quis mais sentar em cima, subir em cima de um skate. Não quis sentar em cima do que... Desculpa. Mas aqui, menos mal que você perdeu a respiração, cara, que uma fratura muito comum é do cóccix, isso tanto de skate quanto de patins. Cara. Sim, isso é verdade. Ainda bem, né? Só perder o ar. Mas então, isso me fez fechar. Eu nunca fui muito ligado a esporte, e agora eu vou se eu tô gravando isso agora, provavelmente já devo quando o episódio sair, eu já vou estar colocando. Eu vou entrar pra fazer o procedimento da cirurgia, colocar o balão gástrico e tal, e eu vou ter que voltar a praticar uma atividade física, porque no momento eu não tô praticando atividades por conta de que eu não posso, por causa da minha perna e tal, realmente não aguento essas atividades. Então, atividade física é algo necessário pro corpo humano, sabe? É uma coisa que a gente tem que fazer. A gente, graças à tecnologia, a gente foi cada vez ficando mais... a gente não precisa mais sair das nossas casas, sabe? A cada momento a gente não precisa mais sair, até para o que a gente tá fazendo aqui agora, gravando, sabe? A gente tá gravando por Skype, até pra conversar a gente não precisa fazer esforço, sabe? Então cada vez a gente tá menos, o ser humano tá menos trabalhando, né? Menos exercitando o seu corpo e fazendo coisas mais digitais, mais de cabeça, né? Nada muito físico. Mais sedentário. Então, exato. E você acaba ficando com... Por isso que o índice de obesidade, vamos botar assim, tá aumentando a cada dia mais, porque a cada dia mais a gente não sai muito de casa, a cada dia mais a gente fica mais trancado nesse ambiente, porque é aquele ambiente que a gente tá acostumado a trabalhar, e essas atividades é sempre bom você procurar, porque por máximo, desde que seja no montanhismo e aquele prazer que você vai ter em colocar um desafio a si mesmo, de subir determinado local e chegar a conquistar aquele objetivo e conseguir ver imagens que só você vai conseguir guardar aquela imagem pra você, ou seja num esporte em que você, por exemplo, no momento vou citar aí mais do skate, do longboard, que você tá descendo uma ladeira com um skate e só você pode sentir aquela sensação. Sempre vai ter um esporte, sempre vai ter alguma pessoal, coisa. né, cara?
que vai te chamar a atenção, sabe? Sim. Pode ter, pra mim, o negócio de futebol, de juntar e geral praticar uma parada junto e... pra mim aquilo não traz nenhum tesão, sabe? Mas eu sei que vai ter uma outra parada que vai me chamar a atenção e que vai me fazer buscar mais isso. Então o que eu digo pro nerd que é sedentário igual a mim, cara, começa a buscar, vê se você acha algum esporte. Se você viu e, poxa, nunca fiz trilha, será que isso é legal? Faz um teste, cara. Nunca andei de longboard, será que isso é legal? Faz um teste, não custa. Tenta começar e tenta ver se você consegue arrancar alguma paixão de algum novo esporte. Porque o esporte ele é algo que tem que ser praticado, sabe? Você tem que se exercitar. Exatamente. Você tem que arrancar de si aquilo. Alguma coisa tu vai gostar, cara. Sim, sempre tem uma coisa. Sempre tem. Então, vamos pra finalizar, então, botar a pedra final aí, olha só, subir no pico, olha só. Vamos fazer cada um indicar um esporte aí que não pode ser o esporte que está praticando, que mais pratica, porque a gente já falou demais deles. Beleza? Então tá. Beleza, começando então contigo, Renan, aí, cara. Indica um esporte que seja diferentão, não vale futebol, vôlei, essas coisas assim que a gente faz na escola. Aprendi um pouco sobre parkour recentemente, cara, eu achei muito bacana. Meu sonho, cara. Você ia falar o que eu ia falar, velho. Mas ok, então, você falou o que eu ia falar. Então, cara, o parkour, cara, eu achei muito bacana a proposta dele, o que pode ser feito, como que é executado. Então, uma dica aí que eu dou para um nerd, uma coisa que eu indicaria como algo bacana, seria o parkour. Parkour é uma coisa que eu queria fazer, cara, sinceramente. E assim, não precisa ficar pulando em cima de prédio, tá, gente? Não precisa... Dá pra fazer parkour numa escada, numa parede. Cara, vídeo de parkour tem aos montes. E parkour não é acrobacia, tá? Parkour não é ficar mandando mortal. Então que a gente dá uma olhada, tem muita coisa no YouTube, mas o ideal mesmo, sempre, sobre qualquer esporte, é procurar um profissional pra te ensinar, né, gente? Então, é segurança, né, gente? Bom, mas tá, vamos lá. Senhora, e você? Indique um esporte aí que você conhece, que ache maneiro aí. Eu vou no longboard, porque é o seguinte, eu não tô praticando, mas o cara que gosta de estudar e o cara que gosta de entender mais a fundo o que tá acontecendo, porque aí é que começa a separar, às vezes, o cara que simplesmente anda do cara que anda muito bem. Eu vou traçar um pequeno paralelo aqui entre o longboard e a Fórmula 1. Qual que é a diferença, às vezes, de uma super equipe de uma equipe mediana? Aqueles mini detalhes, né? Qualidade do pneu e a troca na hora certa, e coloca pneu de chuva ou pneu de seco, e com quanto tempo vai andar com um tanque sem abastecer, etc. O longboard exige muito disso. O cara vai para uma determinada pista, ele tem que saber qual tipo de roda que ele vai levar. Não é, vai numa loja, compra eu quero um jogo de rodinha. Não é assim que funciona, entendeu? Elas são feitas em uretano, o cara tem que entender da dureza, tem diferença de dureza, tem diferença de borda, tem diferença de uma série de coisas, e tem diferença de truque, diferença de shape, e se a pista for de curva mais para um lado, curva mais para o outro. Ou seja, você pode ser simplesmente alguém que anda, ou como você pode ser um estudioso do assunto. Andar, praticar e estudar, aprofundar ao máximo. Eu acho um esporte curioso por isso. Eu tinha um amigo meu, e que tudo que eu precisava de saber em termos de roda, ou de algum equipamento, eu perguntava pra ele. Quando eu esperava uma resposta tipo assim, cara, qual roda que eu compro? A amarela ou a azul? Aí ele, cara, peraí. Umas 2 horas depois ele vinha. Cara, eu estudei aqui. Assim, a amarela, exatamente. A amarela vai te dar esse benefício, mas vai te dar esse prejuízo. Já a azul é isso, porém aquilo. Mas tem essa cinza aqui que tá entre o preço das duas, a classificação dela é essa, a qualidade dela é essa. Ou seja, o cara fazia um estudo tão a fundo de tudo que você perguntava pra ele que dava gosto de você perguntar. Entendeu? Por isso que eu acho que de repente é um esporte que o pessoal pode não só praticar, como usar, inclusive, como uma profunda matéria de estudo. Fica aí a dica do longboard tá ao vivo, tá? Faz diferença? É o que eu gosto. Diferença entre quê? Entre os longboards? Cara, assim como a escalada e o Renan citou aí do montanhismo, que tem uma série de divisões e modalidades, o longboard é a mesma coisa. Você tem o freeride, você tem o dancing, pra quem gosta e pra quem acha bonito, cara. O cara tá andando e dançando em cima de uma prancha. Mas dançando mesmo, entendeu? Pô, legal, cara. Beleza, show de bola. Léo Oliveira. Cara, eu vou indicar um esporte que, assim, eu não sei se tem esse quadro no esporte, é mais um estilo que tem. Eu não sei.
Mas é válido, porque eu gosto muito de esporte que é a superação de você se superar, sabe? Quando você bota um desafio pra você e você consegue. E o que eu queria indicar, que eu acho que as pessoas deveriam fazer mais é maratonismo, né? Fazer maratonas, sabe? Você fazer maratonas. A maratona é um negócio tão interessante porque, por máximo que sempre tenha a competição de quem é que vai ganhar aquela maratona, o legal da maratona não é o ganhar, e sim você chegar até o final, sabe? Você tem um objetivo e você tem aquele objetivo de concluir aquela corrida em determinado... Até porque determinado percurso. Metade que as pessoas não estavam lá, né, cara? Sim, sim. A maioria das pessoas que vai pra uma maratona, essas corridas que tem aqui, vira e mexe aqui no Rio, tem isso. Em todo lugar tem isso, em todo lugar tem maratona. E é um tipo de esporte que praticamente todo canto tem. Então, é uma coisa que... Deixa eu só te corrigir, cara. A maratona, velho, é uma distância de 40 quilômetros, cara. 42, se não me engano. T2, 195 quilômetros. Ixi, se fosse 42 eu ia. 195 já é demais. Eu acho que a sua indicação deve ser pratique corrida, né? Falar pratica maratona, velho, o cara sedentário não aguenta, não. Eu não aguentaria, mas eu tenho, por exemplo, sei lá, pretendo fazer mais atividades físicas e tentar fazer isso um dia, entendeu? Porque eu acho interessante esse negócio de superar. Você conseguir superar a velocidade, o percurso, a quantidade de quilômetros que você corre e tudo mais, eu acho interessante. A grande questão da maratona não é a velocidade, sim a resistência, né? Tem tudo isso. Exato, exatamente. Bom, aqui, eu vou aproveitar, inclusive, a reunião entre os 4 e cobrar do Renan quando é que ele vai fazer uma trilha sobre o Iron Man, que eu acho do caramba, cara, o Iron Man. Tem alguns assuntos aí pra falar, bicho, sobre corrida, sobre ciclismo, só que, por incrível que pareça, até mesmo dentro desses esportes que não são tão populares, existem os esportes modais, né? Existem os esportes modais, né? Que todo mundo quer praticar e tal, e eu tô com um certo medinho aí de cair nessa armadilha aí, entendeu? Mas nesse episódio tem que tocar uma Black Sabbath. Nossa. Mas e você, Douglas? Fala o que você tem pra indicar de esportes? Cara, eu vou indicar um esporte que faz parte do montanhismo, porque eu não pratico, então pode. Mas que é o meu sonho, cara, de fazer, e eu vou fazer esse ano, já tô em todos os equipamentos necessários, eu acredito aqui, que é a trilha, cara, trilha montanha, né? É a trilha de aventura que se fala, né, Renan? Ou não? Cara, que eu acho uma coisa que é muito maneira, cara, tu pegar a mochilão, né, de caminhada, o bastão, todos os equipamentos e pegar, assim, um lugar que já tem a trilha, né? Lógico que a gente não pode sair com um facão aí, né, destruindo a natureza do nada, assim, né? Você não é um Bandeirantes. Não, exatamente. Então pega uma trilha caminho, né? Exato. Pega uma trilha que já tá feita ali, né, com cuidado e todas as precauções possíveis e ir com a galera perto de uma cachoeira e acampar durante a noite, depois no outro dia voltar e tudo isso, cara. Aqui na minha região, onde eu tô morando atualmente, que é Criciúma, tem vários, perto da serra, a serra, Paradas da Serra, alguma coisa assim, eles chamam aqui. E daí tem várias trilhas, assim, várias cachoeiras, várias essas paradas, assim, pra fazer. E é uma coisa que eu quero muito fazer, eu espero que esse ano eu consiga. Já tenho a maioria dos equipamentos aqui comigo já. Então, assim, cara, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena, porque o pessoal que vive na cidade, vive poluição e tudo isso, cara, não é papo de bicho grilo, assim, cara, porque eu não sou, sabe? Então, é uma coisa que eu sei que faz diferença, assim, tu ir pra lá e relaxar, ficar escutando só passarinho e tudo mais, é muito maneiro, assim, cara. Então, eu acho que é um esporte que todo mundo deveria praticar pelo menos uma vez ao mês, sei lá, alguma coisa assim. Sair da cidade e ir pra natureza, mas não pra ir lá fazer uma fogueira e acabar botando fogo nas coisas, né, gente? Por favor. Celular desligado também, né? Por favor. Né? Não ir ficar lá checando pra ver se tem sinal 3G, tá ligado? Não, pra cá a gente não vai porque não tem 3G. Eu já fiz isso, cara. Amém. Caramba. Não vai lá, esquece, sabe? Esquece de tudo. Vai num sábado, volta no domingo de tarde, cara. Deve ser muito maneiro fazer isso. Então, espero poder voltar um dia e falar que eu fiz e falar que foi maneiro, sabe? Então, show. Muito maneiro. É isso aí. E com essas indicações, então, a gente vai finalizando. Esse episódio ficou muito legal, cara. Sinceramente, pra mim foi muito esclarecedor, assim, muitas dúvidas que eu tinha. E uma coisa, gente, lembrem-se sempre, todo esporte, tá? Indiferente, pode ser um futebol,
todo esporte, ele tem que ter segurança, sabe? Tanto a caneleira que tu usa lá no futebolzinho, né? A chuteira ou o tênis, pelo menos. Não que não dê pra jogar futebol sem tênis e tudo mais, mas todo esporte, quanto mais seguro for, principalmente alguns esportes que são outdoor, né? Que é, por exemplo, uma escalada, uma trilha, coisa assim, gente. Remotos, né? Exato, é segurança, gente. Então, assim, compra um bom calçado, avisa as pessoas também, se não é um equipamento de segurança, mas é uma técnica de segurança extremamente importante, até o Renan tava comentando aí. Então, assim, gente, segurança em primeiro lugar, não podemos esquecer isso, né? E, assim, qualquer esporte que for começar novo, por exemplo, como foi indicado ali o parkour, lembre-se, sempre vai ter um profissional que vai poder te auxiliar como começar, sabe? Que isso é muito importante. Porque, às vezes, assim, é fácil, eu vi no YouTube o cara fazendo, aí tu vai lá, vai virar tu pisa errado numa parede, tu quebra o teu pé, quando tu vê, tu tá num lugar que sabe lá onde é que tu tá, sabe? Não é bem assim. Não que não seja possível aprender sozinho. É possível, né? Só que é mais arriscado, né, gente? Então, assim, se puderem, contratem um profissional que possa te ensinar, que possa te passar os ensinamentos, porque é uma pessoa que ela é profissional por um motivo, sabe? Ele não tá ali com o título de profissional só pra te tirar dinheiro. Também. Tô brincando. Também. Mas assim, cara, ele vai te dar a técnica, ele vai te dizer como é que tu tem que pisar, qual a roupa que tu tem que vestir, o que tu tem que fazer exatamente. Do beabá, né, que você precisa. Exato. E ele vai estar ali caso o pior aconteça, porque acidentes acontecem, né, gente? Nunca podemos esquecer disso. E eu acho que é isso aí, gente. Então, assim, a mensagem final é: pratiquem o esporte, independente do que seja. Se você às vezes não gosta de futebol, não gosta de vôlei, alguma coisa, como o Léo mesmo falou, alguma coisa tu vai gostar, cara. É só tu ir atrás, alguma luta, de repente, ou eu gosto de joguinho de tiro. Pô, tem o Airsoft, tem o Paintball. Só fica parado quem quer, velho. Exato, exatamente. Então, gente, sempre teremos os finais de semana. E quem é editor de podcast também. Exatamente. Né? Ok. É isso aí, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Teremos outros episódios sobre esporte, só pra deixar bem claro aqui. O Renan voltará, olha só. É isso aí, gente. Então, até mais. Tchau. Valeu. Bem-vindos aos Geekbacks. Estamos aqui então em mais uma sessão dos Geekbacks. Aqui comigo ainda Léo Oliveira. Oi. Vamos rápido que eu tô com sono, quero ir embora. Exatamente. Então, gente, a gente vai ler conforme combinado os e-mails agora, comentários e afins do nosso portal Cultura Nerd Geek. Lembrando que a gente ainda tá com problema no nosso e-mail, porém a gente achou uma solução temporária aí. Já peço desculpas antecipadas pelo vacilo, mas a solução temporária é um Gmail que a gente criou pra você poder mandar e-mails pra gente. Então, já que não dá pra mandar pro contato @Conversa Nerd Geek, manda para culturanerdgeek@gmail.com. Gente, cultura, nerd e geek @gmail.com. O nome do nosso site, @gmail.com. Não tem erro, gente. Manda pra lá que a gente vai ler aqui os e-mails, tá? Desculpa qualquer coisa. Mas esse daí eu tenho certeza que não vai falhar, até a gente conseguir arrumar o nosso, pelo menos, né, Léo? Até lá, pelo menos, vai usar esse daí por enquanto. Né? Exatamente. Mas em breve aí voltaremos ao normal. Mas então, Léo, vamos começar a ler os comentários, que tem comentário para caramba. Vamos começar então com o episódio número 37, Como Ser um Podcaster. Olha só, gente, como ser um podcaster. Quem diria a gente gravaria um episódio assim, né? Como se a gente soubesse, né? Ok. Comentando com o comentário do Sr. A, que ele comentou aqui, @Douglas Luiz. O convidado está pedindo pra você escrever o nome do podcast corretamente. O Renan Cirilo mandou dizer que é na trilha junto mesmo, entendeu? Então corrija, Douglas. Você pode editar os meus posts, senhora, então deixa de ser vagabundo. Não, mentira. Agora eu tô fudido, Duck Voice até o final do episódio. Não, mas eu vou arrumar. Se for mal, Renan, foi mal, perdão. Foi mal pelo vacilo. Bom, mas nós tivemos também um comentário aqui do Thiago Ramos Melo. Ele comenta assim: salve povo do Cineg, parabéns pelo episódio sobre podcasters. Adorei muito a interação e a disputa em Game of Host durante as conversas. Porrada o tempo inteiro, né, Douglas? Só apanhando. Né? Nossa, eu levei uma surra nesse episódio. Puta que pariu. Fiquei com pena, cara. Foi triste. Mas estão aí, né? Mais forte do que nunca. Olha só. Ele continua: conheci o mundo podástico durante... Não, podástico é novidade podástico, pra mim. eu nunca ouvi esse termo, mas ok.
Podcastico? Tá patenteado. Caraca, ok. Podástico tá legal também, é novo. Tá. Eu conheço por mundo podcastal, mas tudo bem, mas novos termos, ainda nenhum deles foi patenteado, então tá valendo. Conheci o mundo podástico durante a minha mudança de São Paulo pra Fortaleza. Quando cheguei na capital cearense e conhecer de vez o que é o calor, o tempo que tinha vago ainda era grande, pois tinha que procurar emprego, ver se estudo e me ocupar com algo. Mas durante minhas caminhadas de fim de tarde, mas ainda não vi nenhum resultado, olha aí, não, eu te entendo. Fui optar em escutar algo além de música antiga e debates de futebol nos rádios FM. E playlists de download em MP3 no meu celular. Quer dizer, em playlist de download do Spotify. Playlists do Spotify, vamos chamar. Sim, melhor dizendo. Né? Ok. Foi aí que conheci meu primeiro podcast. A partir daí, fui escutando mais e mais. Mas com o tempo, fiquei meio obsoleto com aquilo. O mesmo pessoal, temas que quase não muda. Sim. Ou ficam falando demais em partes, e outros fatores que fui obrigado a pegar outros ares. Foi daí que conheci o grupo Podcasters BR no Facebook, e fui conhecendo mais casts, mas sempre procurando assuntos que me interessassem. No momento, meu feed está com 15 casts. Alguns diriam parabéns, outros diriam que tá fraco. Tá fraco mas demais. Pra mim é parabéns. Fraco. Pra mim tá parabéns. Fraco. Pra mim tá parabéns, fraco. porque eu não consigo. Não, fraco. Desculpa. Fraco. Parabéns pra mim é só quando tá acima de 100. Não, eu tô com 99, velho. 99. Ninguém escuta mais de 15 podcasts, velho. Não. Tá. Ok. Não sou acumulador, pois, olha só, ele se explica. Não sou acumulador, pois a falta de tempo e conseguir escutar tudo não tem como. Só se tiver muito tempo vago pra terminar essa bopeia. Olha só, né? Olha a alfinetada. Eu falo nada, Ele finaliza assim: parabenizo aos envolvidos pelo episódio e os convidados, e falo que escuto todos e, claro, converso de vez em quando, se o celular e a internet deixar mexer e jogar no Gartic com alguns. No Telegram dos casts. Sucesso e minhas congratulações. PS, tentei mandar via e-mail, mas voltou a mensagem. Olha só, Léo. PS, tentei mandar e-mail, mas voltou a mensagem. Ele sempre manda e-mail pro Fermata, então ele fala mais por e-mail. Olha só, Thiago, te explicar uma parada. A gente tá com um e-mail novo aí, não sei se você deve ouvir no início do episódio. Então é só qualquer coisa, quando for mandar e-mail agora é provisório, mande para culturanerdgeek@gmail.com.br só, sem BR, desculpa. Então mande para esse e-mail, porque por enquanto a gente vai estar recebendo por ele, até conseguir consertar o problema do outro e-mail, beleza? Exatamente. E lembrando que o Vulto diz que e-mail é coisa de véi. Então mandem comentários. E-mail é coisa de véi. Nós tivemos, então, comentários também no episódio número 37.5, que foi sobre o dia do podcast, né? O projeto Podosfera Unida, com o tema Importância do Dia do Podcast. Olha só, hein? Tema importantíssimo aí, né, pra Podosfera. Bem legal mesmo. Tivemos a participação, então, a ilustre rosteamento, olha só, do Mr. Luca, do Ultra Combo Cast, a participação ilustre do Bruno, do Like Tour Cast, o Gustavo Guimarães, do Podcrastinadores. Consegui, Léo, viu de primeira. Isso é fácil, isso aí foi fácil. E o Storm da galera do HAL, cara, eles participaram lá do podcast, falaram sobre a importância desse dia pra nós, tão especial, né, que a gente às vezes pensa assim, pô, a gente não ganha dinheiro com isso, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, e se sentir um podcaster é muito gratificante ter o seu próprio dia, né, Eu só senti raiva de uma coisa, cara, porque o Gustavo Guimarães... Eles foram melhores que a gente? Eles foram melhores que a gente? Obviamente, isso aí não tem nem discussão, mas ok. Né? Principalmente o Mr. Luca foi melhor que você, mas ok. Né? Deixando de ser sincero aqui. Beleza. Mas eu fiquei chateado por uma coisa. O Gustavo Guimarães veio e gravou o Conversa Nerd Geek e a gente não tava aqui, ou seja, eu não tive a oportunidade de gravar com ele, que é o Podcastinadores. Pra mim, é o melhor podcast de cinema atual, é o que eu mais escuto, então, tipo, eu gosto demais do podcast dele e não tive a oportunidade de gravar com o cara. Pô, sacanagem. Ele vai ter que voltar aqui. Vai ter que voltar pra gravar sobre outra coisa. Vai voltar. Todos voltarão. Um dia. Estamos fazendo um rodízio aí, tá na hora de tirar as figurinhas repetidas, né? Figurinha repetida não completa álbum. Sim. Desculpa aí, beijo Aldi, beijo Ucho, beijo Mantuan. Mas... Mantuan vai ficar um ano sem gravar com a gente aqui. Né? Porra, tá bloqueado. Tá bloqueado agora. Então nós tivemos aí comentários da Thay, olha só, que elenco. Ficou divertido, extremamente informativo, pessoal. Mandaram muito bem. É um dia importante e discutir sobre é essencial para que a mídia seja disseminada, de fato. Parabéns, pessoal. Beijinhos. Thay sempre um amor de pessoa, né, Exatamente. Léo? E tu também comentou, mas foda-se. Eu que ninguém importa o que eu falo. Mas quem comentou também foi a Agatha Gonçalves, cara. Ela comentou, a nossa padrinha. A nossa padrinha. Ela comentou falando que adorou o episódio, deu parabéns aos participantes
participantes e pela iniciativa. Então, pra mim, obrigado. Pra mim e pra Thay, né? Thay e pra não, ti. Mais pra mim. Não tome todos os louros. Mais pra mim, porque eu sou melhor. Não. E ela falou não. E ela comenta aqui que, sim, ela escuta direto do site, porque ela sempre comenta e isso já facilita na hora de comentar. E ela falou que anotou as indicações que deram nos episódios e mandou um beijo pra todo mundo. E, cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade de tipo, ouvir no site é mais fácil porque você pode comentar ali no mesmo segundo e tal. Terminou de ouvir, comenta e ponto, entendeu? É verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E o GG também falou, o Gustavo Guimarães falou isso aí no comentário, respondendo o comentário dela. Mas, cara, a Agatha, ela comenta pra cacete por conta disso, né? Eu já tenho uma preguiça. Tu tem saco pra ouvir no site, velho? Ela comentou no Conversa Nerd Geek. Mas tu tem saco de... Eu escuto todos no site, cara, desculpa. Ok, tá. É por isso que eu escuto pouco. E comenta todos? Se eu comentar dos meus próprios podcasts é meio egocêntrico, né? Você só escuta os seus, eu esqueci disso. Eu esqueci desse ponto. Não, mentira. Eu escuto outros podcasts sim. Eu escuto os Chicos, eu escuto... se eu falar aqui, fudeu, né? Porque daí o pessoal vai ficar, mas não escuto mesmo. É verdade, mas não fala. Eu escuto outros podcasts. Ninguém se importa comigo. Ninguém se importa comigo também, então foda. Bom, mas é isso aí, gente. Também tivemos comentários do GG, né? Ele que participou do podcast. Ele falou muito legal esse projeto. Divertido de participar, divertido de ouvir. Parabéns aos idealizadores. E eu mando novamente aqui. Parabéns pra Thay Souza e pro Léo Oliveira que fizeram esse projeto aí, movimentaram toda a galera da podosfera. Foi muito maneiro, cara. Eu me diverti muito. Eu tô lá na galera do HAL, participando lá da sala de justiça, lá, enfrentando o Mantoano, uma batalha épica. Podcast com e-mail, podcast sem e-mail. Vão lá ver quem eu ganhei. Quem eu ganhei, né? Exato. E eu também estive em alguns desses. Eu estive no Curva de Rio falando sobre quando marcar conteúdo explicit no iTunes. Eu estive no... Caraca, deixa eu usar a memória aqui que eu não lembro. Eu estive no Churume falando sobre vergonha alheia em podcasts. Vocês falaram de mim no Churume, eu fiquei sabendo. Me chamaram de um apelido muito o famoso Cu Rosa, é isso mesmo. Né? É isso mesmo. Okay. Beijo pro Ucho. Ele adora te chamar assim. Ucho. Beijo. E também eu estive lá no episódio do CoachCast, eu hosteando o CoachCast, substituindo o Paulinhos e... O Paulinhos do plural não, mas ok. O Paulinho e, cara, ficou horrível, porque eu não sei hostear o CoachCast, é muito difícil. Mas escute que tá legal, quero dizer, eu falei que ficou horrível, mas tá legal. Mas ok, segue. Ficou legal porque editaram. Exato, a edição do Danilo salvou o episódio. Exatamente. E é isso aí, então esses foram os comentários que a gente teve aí nos nossos podcasts. É até legal aqui, como teve o dia do podcast, é bom a gente falar uma parada. A gente tem que agradecer todo mundo que marcou, divulgou, botou lá o @portalcineg e divulgou a gente no Twitter, porque no dia do podcast muita gente ficou retweetando, muita gente marcando diversas coisas e ajudando a divulgar o portal. Então tem que agradecer imensamente a cada uma dessas pessoas que fizeram isso e, cara, muito obrigado que vocês que ajudam a novas pessoas a conhecerem o nosso trabalho e é isso que sustenta a gente, né? Saber que tem mais gente ouvindo o nosso conteúdo. Com certeza, muito obrigado. E também a gente tem que agradecer aos padrinhos, né? Sempre agradecer os padrinhos que fazem tudo isso aqui funcionar, tudo isso, essa parada aqui funcionar. Então, seja um padrinho também. Se não puder ser um padrinho nem com real, que é difícil, né, gente? Mas tudo bem. Seja pelo menos um ouvinte, se não puder... E se você é só um ouvinte, por favor, comente. Se não puder nem comentar, pelo menos fala pro um amigo, escuta esse podcast aqui. Sim. Então, sempre tem uma forma de ajudar, né, gente? Então, assim, se você gosta do nosso material, se você gosta do material dos podcasters no geral, vai lá, divulga pras pessoas que você gosta, divulga pras pessoas que você não gosta, bota o pessoal que você não gosta a escutar, sei lá, o Lote Piloto, por exemplo. Não, mentira, o Lote Piloto é bom pra caralho. Não, bota ouvir, sei lá, o Los Chicos. Né, aquela coisa ruim lá. Não, melhor assim, se o cara, se tu sabe que o cara gosta de coisa lixo, apresenta pra eles o Churume, por exemplo, né? Já é uma coisa que vem do lixo e tal. Exato. Mas então, gente, apresentem essa podosfera, apresentem o que você gosta, principalmente pros amigos, e se não puder, aliás, e se você puder fazer um pouquinho mais, vai lá e comenta. Se você puder fazer um pouquinho mais, vai lá e ajuda os padrinhos. Todos nós estamos precisando, todos nós estamos aí batalhando. Lembrando que a gente não ganha dinheiro do Google nem de anúncio ainda, então ajudem a gente a se manter aí. Não estamos implorando, mas estamos, né? Não estamos, mas estamos, exatamente, velho. Exatamente. Então é isso aí, gente, vamos ficando por aqui, Léo? Bora, só lembrar uma coisinha, que nosso portal não tem só podcasts, tem outras coisas, né?
Sempre bom lembrar aqui que sempre tem resenha e sempre tem... Mais o quê? Contos? Resenha, literatura não aquela chata, gente. A gente escrevendo conto, a gente escrevendo fanfic, a gente escrevendo história. Diz que tem umas histórias aí de um tal de Maurício Martins que tá dando arrepio nas menininhas. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? E nós temos uma estreação aí, uma estreação, né? Vai lá, segue o jogo. Lá na área de humor, que é as tirinhas do Jopo, que é produzido pelo Senhor A, gente. Vale muito a pena dar uma conferida também. Cara, o Jopo tá famoso aí na podosfera, cara. Esse Jopo tá famoso. Esse Jopo tá fazendo história aí. Exatamente. E, gente, dia 31 de outubro, vai ter uma surpresa aí, vai ter uma coluna nova no site, que vai ser escrita por ninguém mais, ninguém menos que eu. Então, foda-se, né, gente? Foda-se, se prepare pro Halloween aí, que... Vai ter nada a ver com Halloween, mas se prepara. Não tem porra nenhuma a ver com Halloween, mas é isso aí. É isso aí, gente. Então, a gente vai ficando por aqui. Acessem o nosso portal. Lembrando que é culturanerdegeek.com.br. Em breve aí, novidades de podcasts. E também o nosso canal do YouTube vai tá dando uma movimentada, né, Léo? Exatamente. Então, é isso, né? É isso aí. Até semana que vem, gente. Um abraço na bunda. Abraço na bunda. Acho que eu tô andando demais com os chicos, cara. Tem que me afastar um pouco dele. Fazer igual. Mas tudo bem. Eu fazer igual Gaveta, um beijo na tua nádega esquerda. Não. Daí tu precisa de uma marca. O meu vai ser um abraço na bunda a partir de agora. Não, melhor não. Só o tchau. Vamos manter o tchau. Eu já tenho a minha. Tchau, galera. Até mais. Até semana que vem. Tchau. Falou. Mais um produto com a edição do Senhor A.